Olá, paz do Senhor, nós estamos aqui para mais uma devocional, que se encontra em Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 28. O tema é ensino sobre o discipulado. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui Jesus deixa um ensinamento para os seus discípulos. E ele fala assim para eles, né? Se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer seguir Cristo Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Em cada discípulo, nós vemos uma personalidade diferente. E ao decorrer, né, da trajetória deles com Jesus, eles reagiram de forma diferente do que Jesus reagiram. Eles duvidaram da multiplicação, eles duvidaram não, na verdade, eles não sabiam ainda que Jesus podia fazer a multiplicação. Eles não demoraram a entender quando Jesus falou a respeito do fermento, né, dos fariseus. Ou seja, cada um ali tinha uma dificuldade, cada um ali tinha uma limitação. Mas aqui Jesus deixa bem claro: vocês querem me seguir? Então negue-se a si mesmo. Negue a forma que vocês pensam. Negue a forma que vocês acham que tem que ser as coisas. Negue a incredulidade, né? Então, Jesus ele deixa bem claro: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aqui algo muito interessante também que me chamou a atenção. Jesus fala assim: tome a sua cruz. Porque nenhum de nós seríamos capazes de suportar a cruz que Jesus carregou. Que cruz é essa que Jesus carregou? Naquela cruz, Jesus carregou os nossos pecados, as nossas dores, sabe? As nossas aflições. Então, somente Jesus foi capaz de carregar aquela cruz com tamanho peso. E Jesus, aqui neste momento, ele sabia qual seria o peso da cruz dele. Mas aqui Jesus também está falando para os seus discípulos: ei, vocês também têm uma cruz. Essa cruz não será tão difícil como a minha, não será tão pesada como a minha, mas vocês têm uma cruz. Aqui Jesus eu vejo como que ele já está antecipando não, porque Deus ele não nos deixa desavisado. Então ele sempre nos deixa direcionado, ele sempre nos deixa um ensino para que quando chegar o momento de agir, a gente não fique perdido, a gente saiba como fazer. Então aqui Jesus já está falando para eles: olha, vocês têm uma cruz para carregar. Jesus, ele se entregaria naquela cruz, ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele alcançaria a salvação para cada um de nós, porém, cada um teria a sua própria cruz. Muitos acham que só porque Jesus ressuscitou, alcançou, eles não precisam fazer mais nada. Cada um de nós temos a nossa própria cruz. E nós só somos capazes de seguir Jesus Cristo se nós termos ciência de qual é a nossa cruz. Qual é a sua dificuldade? Obediência à palavra de Deus, fidelidade a Deus, honrar pai e mãe, porque isso também é mandamento de Deus. Qual é a sua cruz? Jesus aqui fala: tome a sua cruz e siga-me. Sabe? Nós só seremos capazes de seguir a Jesus a partir do momento que tivermos consciência de que temos uma cruz para carregar. Sabe? E aqui Deus fala assim: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Se você continuar se apegando às coisas que são desse mundo, a seu próprio pensamento, a sua própria forma de agir, você vai perder a sua vida. Porque somente Jesus Cristo é a verdade, é a vida. Entende? E aqui logo mais à frente ele fala: mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Quando nós começamos a confiar em Cristo Jesus, quando nós começamos a entregar a nossa vida, nós realmente vemos, sabe? Nós vemos muitas pessoas famosas, com muito dinheiro, mas que elas não são capazes de se libertarem de vícios, de mentiras. Elas não são capazes de alcançar uma cura incurável, sabe? Pela medicina, a gente sabe que tem muitas doenças que não têm cura.
Mas por vezes nós vemos aquelas pessoas que têm uma vida humilde, sabe? Bem simplesinha, mas que têm um testemunho de cura, que têm um testemunho de fidelidade de Deus para com a vida delas. Por quê? Porque elas abriram mão da sua própria vida para confiar em Deus. Ela sabe que as suas vidas não dependem de status. Oi, filha. Quer colinho? A minha princesa acordou, gente. Deixa eu pegar ela aqui no colo. Senta aqui no colinho de mamãe. Sabe? Então, aqui mais à frente Jesus fala: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Que vantagem há, gente? Me diz. A gente vê pessoas presas na solidão, na depressão, na mentira, mas que pelos status são pessoas felizes, sabe? Para agradar as pessoas que estão à sua volta, elas mantêm aquela pose, mas a verdade estão com as suas vidas perdidas. Ídolos não são capazes de livrar elas dessa situação. Dinheiro não são capazes de tirar elas dessa situação que elas estão aprisionadas, sabe? E Deus fala aqui, ó, Jesus fala: e o que daria um homem em troca da sua vida? Nós não somos capazes de oferecer nada em troca da nossa própria vida, a não ser a obediência a Deus, a não ser seguirmos Jesus Cristo, porque só Ele tem a vida verdadeira para nos oferecer. Então não se engane, não ache que no mundo você vai encontrar uma verdadeira paz, uma verdadeira vida. É tudo mentira. Somente Jesus Cristo tem aquilo que nós precisamos para viver, sabe? Eu peço que Deus fale melhor ao seu coração. Siga Jesus Cristo, tome a sua cruz, pare e pense. Aquilo que está sendo pesado para você, aquilo que você não está conseguindo resolver sozinho, entregue nas mãos de Deus. Comece a seguir a Jesus Cristo, comece a fazer a vontade do Pai, comece a compreender o que Ele tem para a sua vida. Siga Jesus Cristo, que você vai ver que o fardo vai se tornar leve, sim. Quando estamos em Cristo Jesus, quando seguimos Jesus, quando nós tomamos a responsabilidade de assumir que nós temos uma cruz para carregar e seguirmos Jesus, nós vamos ver que nós somos capazes de receber a vida e vida com abundância, porque é assim que Deus nos promete. Que Deus fale melhor ao seu coração através dessa mensagem. Abandone aquilo que te aprisiona. Abandone as coisas desse mundo. Abandone aquilo que está trazendo uma mentira para a sua vida. E comece a seguir Jesus Cristo. Comece a seguir o dono da vida. Sabe? Ele é uma fonte insaciável. Ele é uma fonte inesgotável. E é tão prazeroso, gente, servir a Jesus. É tão maravilhoso ser aconselhada por Jesus. É tão maravilhoso ser ensinada por Jesus. Gente, quando a gente começa a entregar a nossa vida para Jesus, quando a gente começa a colocar até mesmo os dias mais difíceis, os dias que a gente acha que não vai suportar nas mãos de Jesus, a gente vê a diferença. A gente vê o quanto nós somos amparados, mesmo carregando as nossas cruzes, nós somos amparados por Deus, sabe? Ele nos guarda, Ele cuida de nós, Ele fala: filho, eu estou aqui, filho, eu estou ao seu lado, filho, eu sou contigo. A palavra de Deus fala que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Vocês conseguem compreender isso? Quando a gente nega o nosso próprio eu, a nossa raiva, o orgulho, a inveja, a mentira, a luxúria, o pecado, quando a gente nega a nossa própria carne e começa a seguir Jesus Cristo, nós vemos, sabe, o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Nós vemos o quão insignificante nós somos, mas o quão agraciado também nós nos tornamos ao fazer a vontade de Deus. O amor dele e a misericórdia dele nos alcança e toma o nosso coração e toma as nossas vidas de tal forma que nada nesse mundo pode nos separar do amor dele. Nada nesse mundo se torna tão agradável quanto estar na presença dele. Então, negue-se a si mesmo,
Negue-se a si mesmo. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu tenho dificuldade de largar a balada. Eu tenho dificuldade de largar o cigarro, a bebida, a prostituição, a mentira. Eu tenho dificuldade em obedecer. Eu tenho dificuldade em ser um bom empregado. Eu tenho dificuldade. Negue-se a si mesmo. Vire agora para a sua dificuldade e fala: eu vou negar a mim mesmo. Eu vou tomar a minha cruz. E essa cruz é ser fiel à minha esposa. Essa cruz é obedecer a palavra de Deus. Essa cruz é ser obediente aos meus pais. Essa cruz é não querer agradar ao mundo. Se essa for a sua cruz, tome a sua cruz e siga Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você não poderá chegar ao Pai senão por Ele. Aqui mais à frente fala assim, pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Quais têm sido as suas ações? O que você tem feito da sua vida? Como você vai chegar diante do Pai e falar: Senhor, eu não tive tempo. Senhor, não me avisaram. Você não vai poder falar isso diante do Pai. E Ele vai te julgar conforme as suas ações. E quais têm sido as suas ações? Você tem negado a si mesmo ou você tem se rendido ao seu prazer, ao prazer da sua própria carne? Você tem negado, aos seus sentimentos para seguir a Jesus? Ou você tem deixado os seus sentimentos falar mais alto que a vontade de Deus para a sua vida? Saiba que vai chegar o momento do julgamento. Jesus, Ele nos ama, Ele tem misericórdia para com cada um de nós, mas você tem a escolha de se arrepender, de negar a si mesmo, ou tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. E é esse convite que Deus faz para você neste dia. Ei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. É para isso que Deus te chama. E como vai ser depois? Confia nele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. E Jesus só quer isso, que você o aceite como o único e suficiente Salvador da sua vida. E você vai ver que Ele vai estar contigo em todos os momentos. Clame a Ele e Ele vai ouvir a sua voz. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida como Ele tem abençoado a minha. Siga Jesus Cristo. Permita que Ele seja o Salvador da sua vida. E você vai ver grandes coisas acontecer. Fiquem com Deus.